Minha loja virtual não vende. E agora? Quais são os problemas? O que eu estou fazendo errado? Quais são os caminhos que eu devo seguir para de fato vender? Muitos empresários estão nessa dúvida, eles colocam as suas operações no ar e não vende, e não tem o resultado esperado, ou ainda não tem a paciência necessária para esperar esses resultados. Tanto é que o Sebrae fez uma pesquisa que diz que 60% das lojas virtuais vão fechar no seu primeiro ano de operação. Isso é bastante nocivo, principalmente para a nossa economia. Imagina você aí, de cada 10 lojas, 6 vão fechar. Isso acarreta em desemprego e uma série de outras complicações para a nossa economia. Não é legal, não é bom para o empreendedor e também para a sociedade em si, né? Por isso eu trago aqui questões, antes até de entrar no assunto e a gente discorrer sobre os principais erros que acontecem em uma loja virtual, eu trago umas observações bastante importantes aqui. Eu coloquei o seguinte: esqueça o E de e-commerce, porque o E de e-commerce quer dizer eletrônico, né? Então, comércio eletrônico, tudo é comércio, não importa se tem o Ezinho na frente, né? Antes de mais nada, é comércio, são pessoas. Então, sou eu, pessoa, vendendo para outra pessoa, né? Os empresários basicamente não têm essa noção. Eles acham que porque está na internet você não precisa ter um contato mais próximo com o cliente. E isso de fato não existe. Você vai ter contato com o cliente, você vai ter que dar um atendimento especial para o cliente. Então esqueça o E. É tudo comércio, né? E o comércio a gente faz pessoa para pessoa. Eu coloquei ainda assim que se o seu produto tem que ser bom e ter um diferencial, claro, né? Não adianta você, por exemplo, ter as melhores tecnologias, os melhores canais de venda, um melhor atendimento, mas se você não tem um bom produto, um produto que tenha um diferencial competitivo em relação aos outros concorrentes. Tem que ter isso, é isso que os consumidores buscam, um produto que tem um diferencial. E eu não estou aqui falando de preço somente, né? Ótimo, se o seu produto ele for bom e tiver um preço bom, melhor ainda. Mas às vezes não é isso. Às vezes é um diferencial a mais na forma de você fabricar, é ir onde o seu concorrente não vai. Isso tudo passa por você conhecer bastante o mercado, bastante o teu concorrente. Então a dica é: olhe para dentro do seu produto. Ele é bom o suficiente? Ele tem um diferencial que eu possa trabalhar o meu marketing em cima dele? Eu tenho certeza que sim. E se o seu produto não tiver um diferencial, aí fica bem mais difícil você vender pela internet. Porque se coloque no lado do consumidor. Hoje em dia é muito fácil ele comparar o seu produto ao mesmo tempo que compara com mais 5 ou 6 concorrentes, né? Então você tem que ter algo a mais, uma coisa a mais para fazer o seu cliente comprar. Às vezes até um upgrade no seu produto, né, em relação ao seu concorrente. Tem que ter isso, coloque isso em mente, que é fundamental. E por último, eu digo que vareja de pessoas para pessoas. A gente estava conversando aqui, de fato, você tem um atendimento e não importa se é comércio eletrônico. O eletrônico já não existe mais, é pessoa para pessoa. E aí que está o grande diferencial, porque a gente tem a mania de se comparar com os grandes, né? Então eu vou lá me comparar com um grande varejista, com um Submarino, com o Magazine Luiza, e eles têm outra forma de trabalhar, é algo totalmente diferente. E nós, pequenos empresários, nós temos a chance de trabalhar cliente a cliente. E isso é muito legal, né? Porque você aproxima o seu cliente, você
consegue fidelizar ele de uma forma completamente diferente do que fazem os grandes, né? Então, isso é muito bacana você ter em mente também. Portanto, não perca tempo tentando achar ou seguir a última tecnologia de vendas disponível. Eu trago esse comentário porque é muito comum, por exemplo, algum cliente me questionar, por exemplo, e se a gente colocasse no Marketplace X que saiu agora, no Shopee ou no B2W? Calma, não é isso, não é esse o X da questão que vai fazer você ter vendas ou não. É o seu produto, é o seu diferencial, é o seu nicho de mercado que você está inserido. Porque lembra, os grandes muitas vezes não conseguem entrar num nicho específico. Então você tem toda a forma de se diferenciar desses caras, né? Você ser diferente. E aí que tá. Não adianta você utilizar as melhores tecnologias, e existem muitas, tá, gente? Eu não estou falando mal da tecnologia em si. Eu quero que você olhe o entorno. O que importa mesmo para o seu cliente? Importa para ele o produto seja bom, tenha um bom preço e tenha uma entrega eficiente. Isso que é o diferencial, isso que vai fazer com que ele compre, certo? Não é porque você oferece a ferramenta X, porque você está na ferramenta X, no canal de venda Y, não é isso. Ou porque o seu Instagram tem 10 mil seguidores, 20 mil, 30 mil. Não é isso. Né? Olhem antes para dentro. Seu produto é bom? Show. Né? Então você pode aí sim procurar os canais, né, de venda adequado para vender, certo? Beleza, fechei esse capítulo de observações importantes, né? Antes de mais nada, mas vamos agora entrar então na questão dos principais erros que os lojistas cometem ao vender pela internet ou a não vender pela internet, né? Eles colocam a loja virtual e logo na sequência não tem o resultado esperado. Eu já tive muitos clientes ansiosos que colocaram a loja virtual num dia e no outro dia já estavam me ligando dizendo: olha, a loja não teve nenhuma venda. E agora? Está funcionando essa plataforma? O que está acontecendo? Isso é bem comum, tá? É uma questão de ansiedade do lojista, mas não é assim que funciona. Por quê? Porque depende de uma série de fatores. Primeiro, a sua loja, quando vai para o ar, ela não tem o conhecimento do mercado. Ninguém vai visitar ela se você não fizer divulgações. A gente já vai chegar nesse ponto. Mas ninguém vai visitar ela se você não divulgar, se você não trabalhar o marketing, se você não trabalhar o SEO, o Google orgânico, né, que leva tempo. Né? Então, paciência, calma, gente, calma, porque você vai vender. Primeira coisa é você ter calma e paciência, apesar da ansiedade, né? E tentar ser que nem os grandes. A gente não pode tentar ser que nem os grandes. Esse é o primeiro erro fatal de uma operação. Os grandes, eles têm preço, eles compram em grandes quantidades, eles têm diferenciais de entrega, eles têm muitos diferenciais. A gente não vai conseguir bater neles, né? Eles sempre vão estar na frente, em todas as situações. Por isso, é legal você olhar para dentro e ver o que você pode ser diferente. E é bem isso. Tentar achar alguma coisa no seu processo, alguma coisa na sua entrega, na sua logística que vá ser diferente. A gente não quer ser igual os grandes, né? Até porque não dá para competir muitas vezes com eles se o seu produto é uma commodity que os grandes, como Magalu, B2W, enfim, vão vender também. Então fica mais complicado ainda. Se eu hoje fosse colocar um negócio partindo do zero, eu diria que a principal questão que eu faria era achar um nicho de mercado, e aí tem muita pesquisa envolvida nisso, né? Achar um nicho,
trabalhar ele, trabalhar a questão da logística, principalmente ser ágil, ser rápido e ter um diferencial no meu produto, porque eu não gosto de ser igual ao meu concorrente. E eu não gosto de bater sempre em relação a preço. Eu acho que tem muito mais do que isso para você trabalhar, tá? Não é só preço, é uma série de outras questões, certo? Então, o primeiro erro é tentar ser que nem os grandes, isso não vai acontecer. Depois, a alta taxa de abandono de carrinho de compras. O que é isso? É outro erro bem comum nas lojas virtuais. Se você não está vendendo, pode ser isso o problema também. Quer dizer o seguinte, a pessoa, o comprador coloca o seu produto no carrinho de compras, ele vai lá, digita o CEP dele e informa o valor do frete e também do prazo de entrega. E a pessoa simplesmente desiste da compra porque não está muito caro ou o seu prazo de entrega é muito alto e ela simplesmente abandona o carrinho. E aqui tem uma estatística que diz que até 55% das pessoas abandonam o carrinho de compra se elas não encontram, por exemplo, o frete grátis. Então, essa é uma outra questão para você discutir internamente. Eu vou oferecer o frete grátis ou não? Isso impacta muito na venda. Isso vai impactar nessa taxa de abandono de carrinho. Se você tiver margem, legal, faça frete grátis. Nós temos um vídeo sobre frete grátis, inclusive. Então, trabalhe essa questão, veja a sua margem, se permite o frete grátis e dê o frete grátis para, por exemplo, uma região específica ou um valor específico que você queira trabalhar, né? Bom, o terceiro item é não possuir um diferencial competitivo. Isso a gente já falei aqui, né? Então você não ter nada que diferencie do teu concorrente, fica muito difícil vender. Né? Se você vende o que todo mundo vende sem nenhum diferencial, é bem complicado. Né? A pessoa hoje ela consegue comparar você muito fácil com N concorrentes. E se ela diferenciar, por exemplo, R$1, R$2 a menos, ele vai comprar do concorrente, por exemplo, porque você não tem diferencial nenhum. Você não mostra o seu diferencial. Né? Então as pessoas vão para um outro concorrente. Né? Falta de informação de contato ou atendimento online, ou melhor, o atendimento offline. Né? Eu já vi muito isso. Você entra numa loja virtual, 3 da tarde, 4 da tarde ou de manhã, e o atendimento da loja está offline. Bom, aí fica bem complicado vender mesmo. Isso é um erro bem primário e, pasme, acontece muito. Uma das primeiras coisas que eu faço nas minhas consultorias é isso. É testar o atendimento, como está sendo realizado, se está sendo ágil, se a pessoa não atendendo de forma certa, assertiva, rápida. É isso que importa, porque o atendimento é online, o atendimento não é offline. Né? Isso é bem comum de acontecer, né? E não tem informações de contato. Também é chato isso. Aliás, isso é lei, né? Você ter o telefone de contato, o CNPJ, tudo certinho lá no teu e-commerce, tem que ter. Isso, mas tem lojas que não tem, e isso peca. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, é o seguinte, ó, se coloca no lugar do consumidor. Ele está lá procurando um produto e se o seu produto, por exemplo, tem alguns detalhes técnicos um pouco mais complexos, mais difíceis, a pessoa vai procurar um atendimento online para tirar essas dúvidas. Isso é bem comum. Se você não tiver online, se foi a venda. Né? Então, tenha sempre alguém, pelo menos no horário comercial, né? Tenha sempre alguém atendendo e de forma que seja muito ágil nas suas respostas. Descrição e fotos de produtos incompletos. Isso aqui dá outro vídeo, tá? Por quê? A foto de um produto é a coisa mais fundamental que tem numa venda online, certo? Eu vendo muito no Mercado Livre e
as pessoas, eu capricho na minha descrição do produto, tá? Só que as pessoas não leem a descrição do produto. Isso também é um fato já consumado. Isso é bem comum. As pessoas elas não leem, elas fazem perguntas baseados no que está lá descrito na descrição do produto. Elas não fazem, elas não leem, elas têm o péssimo hábito de não ler as coisas. Por isso é imprescindível, fundamental, você vai ter que perder tempo, dinheiro que seja, isso não é perda, tá? Porque é um investimento para tirar fotos dos seus produtos, dos detalhes dos seus produtos, de todos os ângulos possíveis. Se você vende um tênis, por exemplo, todos os ângulos possíveis daquele tênis, né? Uma roupa também, da gola, do detalhe do tecido, se você vende vestuário, sabe? Você colocar o máximo de detalhamento possível, o botão de uma camisa, né, para ver, porque o cliente ele tem muita dúvida lá do outro lado. Ele não está vendo o seu produto. E isso acaba dificultando muito a venda para ele, muito a compra, né, nesse caso. Ele não está vendo, não está experimentando, não está tendo o sentido, né? Não está sentindo o seu produto. E você tem que dar isso a ele de outra forma. E a forma aqui é foto, a melhor forma é vídeo. Eu sei que nem sempre é possível fazer vídeos e produzir algo muito elaborado, mas hoje em dia existem na internet kits para você montar o seu estúdio com iluminárias, com. Enfim, existem N formas, é só procurar. É só procurar, é muito fácil. Baixo custo, R$ 500, você consegue montar um mini estúdio para você tirar fotos bonitas com fundo branco, né? Isso é um detalhe bem importante. Outro detalhe, não usar a marca d'água em cima das fotos, né? Já estou me adiantando ao assunto dos marketplaces, mas os marketplaces não aprovam fotos que tenham a sua marca d'água, né? Muitas vezes o nosso concorrente, inclusive, ele rouba nossas fotos para colocar no e-commerce dele. Isso também é muito comum, mas não dá para usar, né? Não dá para usar a marca d'água porque os marketplaces não aprovam. Bom, o resumo desse item é: tenha fotos bem produzidas, tenha vídeos bem produzidas e capriche também na descrição do produto. Por quê? Se ele não encontra os detalhes nas fotos nem no vídeo, ele vai para a descrição. E aí, detalhes técnicos tem que ter, especificações técnicas, tem que ter também a questão para que serve aquele produto, né? Voltagens, essas coisas que são muito específicas tem que estar assim descrito de maneira clara, até para você depois se defender caso o cliente alegue, por exemplo, que não achou essa informação na hora que ele fez a devolução, né? Ele não achou aquela informação, você não descreveu aquela informação e por isso que ele cancelou a compra. Isso vai evitar muita devolução, muito cancelamento de produto, de compra. Então, se eu fosse dar uma dica de todas essas, invista mesmo em fotos, invista mesmo nas descrições que estão incompletas. Pode ser isso que pode estar causando a não venda no seu site, tá? É uma das primeiras coisas que eu olho quando eu vou fazer uma consultoria, é isso, tá? Geralmente o que eu meço nos e-commerces é a alta taxa de abandono, não só de carrinho de compra, mas na ficha do produto, porque a pessoa não achou o detalhe, a informação que precisava. Claro que também o abandono na ficha do produto pode ser a questão do preço, né? O parcelamento, ainda lá não encontrou, por exemplo, 10 vezes sem juros, e o concorrente lá tinha 10 vezes sem juros. Então tem outra série de fatores. Mas os principais são fotos, descrição e, se possível, coloque vídeo nos seus produtos. Faça vídeos curtos mostrando os detalhes de cada produto. Vamos na sequência aqui.
mix errado de produtos, você pode também, por exemplo, assim, tem uma alta demanda por um determinado produto na sua loja virtual, mas você não tem, você está trabalhando um produto errado, um produto com ticket médio muito maior do que o seu público pode pagar, sabe? Você pode não estar trabalhando com o produto certo. E por isso é fundamental, também uma das coisas que eu mais olho num cliente e na minha própria operação são os dados, né? Todo o levantamento estatístico do que está acontecendo no seu site. Para isso existe o Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita do Google que mede tudo, tudo, tudo. Ele vai medir por que as pessoas estão saindo na ficha do produto, por que as pessoas estão passando somente, por exemplo, 10 segundos naquele produto específico e estão indo embora, estão saindo do teu site. Por que as pessoas estão visualizando apenas uma página do seu site e estão indo embora também, né? A taxa de rejeição que a gente chama, né? A pessoa vê uma página só e vai embora do teu site. Isso é a taxa de rejeição. O Google Analytics ele te dá todas essas informações, né? Por isso é importante sempre medir tudo que está acontecendo no seu site. Tráfego de usuários insuficiente. Ah, sim, isso é um erro também primário, tá? Por que a minha loja não vende? Muitas vezes porque não tem pessoas entrando nela, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma loja física, tá? Se a cada 100 pessoas que entrarem na sua loja física, se cada 100 pessoas que passarem na frente da sua loja física, melhor dizendo, 1,5 entrar e comprar. É um número bom? Não é, né? Mas isso é muito comum no e-commerce. A cada 100 pessoas que visitam a sua loja virtual, em média no Brasil, 1,5 vão comprar. Ou seja, nem duas pessoas, 1,5 vendas você vai ter a cada 100 visitas. Logo, pressupõe-se que, bom, então o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o número de pessoas. Se eu tiver 200 pessoas entrando, já vai dar 3 vendas, né? É essa a lógica. 300 pessoas, 400 pessoas, vai aumentando o número de vendas. É assim que funciona. Mas, aí que está um problema disso tudo. Hoje em dia, você precisa gastar em marketing digital para trazer essas pessoas, né? Ou esperar ao longo do tempo que organicamente a sua loja tenha um número de visitas de forma que a gente chama de gratuita, né? Que seria o Google orgânico ranquear o teu site e aí sim você vai tendo visitas, visitas e consequentemente a venda também vai aumentando, tá? Então, um dos grandes erros é você achar que a sua loja não está vendendo e não saber por quê. Mas um dos grandes motivos é não está chegando pessoas dentro da sua loja virtual e aí, consequentemente, óbvio, não vai ter vendas, né? Outra forma é você trabalhar o seguinte, bom, daquelas 100 pessoas que entraram, 1,5 compram. Eu tenho que em vez de aumentar o número de visitas, aumentar a minha conversão. Eu esqueci de dizer que esse 1,5 é a taxa de conversão do e-commerce. Acostumem com esse termo, é bem comum. Taxa de conversão é isso. Cada 100 pessoas que entram, 1,5 vão comprar. Então a minha taxa de conversão do meu e-commerce é 1,5. Quer dizer o seguinte, para eu conseguir aumentar as minhas vendas, eu posso aumentar as visitas e, consequentemente, gastar mais em marketing, ou ainda eu posso otimizar essas visitas. Essas pessoas que entraram, eu posso fazer elas comprar mais, né? Aproveitar essa única visita que eu gastei para trazer e fazer com que a pessoa gaste mais na minha loja. E aí tem uma série de estratégias para você aumentar o ticket médio de cada venda, aumentar
as vendas, né? E uma delas eu já falei aqui. Você aumenta a taxa de conversão melhorando, por exemplo, as suas fotos, a sua descrição. Você aumenta a taxa de conversão colocando alguma promoção, algum outlet, por exemplo, né, dentro da sua loja virtual para aumentar aí sim, aumentar a conversão em vendas, que também é fundamental, né? Não é só as visitas, mas também fazer com que a pessoa compre mais quando ela chega na sua loja, que seja atrativo a sua loja para ela ficar, né? Que mais? Vamos lá. Design ou tecnologia da plataforma defasada. Outro erro, né? Às vezes a loja virtual não vende, mas é uma loja que está com a tecnologia defasada, ela está muito atrasada em relação a outras plataformas que tem no mercado. O ideal é que ela tenha, por exemplo, conexões com marketplaces. Tem muita loja virtual que não possui isso, né? Ou ainda, a loja virtual ela tem que estar totalmente adaptável aos dispositivos móveis, aos celulares, porque a grande maioria das vendas é feitas no celular. Até esqueci de colocar isso nos principais erros. Um dos principais erros é a sua loja virtual não funciona bem no mobile, não funciona bem no celular e as pessoas estão comprando muito no celular. Então, verifique essa questão antes. Veja se está tudo ok. Faça um carrinho de compras até o final para verificar se está tudo ok, se está funcionando a plataforma. Senão, óbvio, você vai ter que acabar trocando essa plataforma, migrando essa plataforma, porque ela está muito defasada em relação ao que se precisa hoje em dia, né? A gente está num momento tecnológico muito forte e as plataformas elas estão bem evoluídas nesse sentido e não faz sentido mais você ter uma plataforma defasada e que não funcione, que não tenha múltiplas integrações com marketplaces, múltiplas integrações com o ERP, o software de gestão. Então, ou que não te dá a possibilidade de, por exemplo, fazer uma venda casada, né, que a gente chama, de você, por exemplo, escolher um produto e fazer uma linkagem com outro produto, a pessoa coloca os dois no carrinho de compras e compra os dois juntos, sabe? Ou uma plataforma que te dê programa de fidelidade, de bônus. Tem que ter isso, gente. Isso é fundamental hoje em dia. Eu diria até que é o básico, assim, numa plataforma de e-commerce. Então, verifique se a sua plataforma está nesse quesito, está defasada, mas principalmente o mobile, né? O mobile é bem importante nesse sentido aí. Falta de uma política clara de trocas e devoluções. Isso também é um erro bem comum. A pessoa, quando vai fazer uma compra na internet, na sua loja virtual, ela costuma buscar o texto de trocas e devoluções, porque ela quer saber se, caso ela comprar o tamanho da camisa M e não servir, não vier certo, o que ela faz para devolver esse produto ou trocar esse produto, né? Ela tem essa dúvida. Por que eu vou gastar meu dinheiro se eu não tenho a certeza de que aquilo vai funcionar? Por isso, lá na sua loja virtual, geralmente no rodapé da página, vai ter uma página específica chamada Trocas e Devoluções. Verifique se você tem isso na sua loja virtual e de forma clara, né? O que a pessoa precisa fazer quando ela for trocar? Você vai gerar uma etiqueta de troca. O cliente vai precisar pagar? Óbvio que não, né? É lei, você tem que pagar a troca. Mas isso tem que estar descrito, porque muitas vezes a pessoa ela não conhece, ela não sabe de leis. Ela não sabe que você é obrigado a fazer essa troca em até 7 dias, né? A questão da devolução por arrependimento, melhor dizendo. Então tem que estar claro isso, tem que estar muito descrito para a pessoa ter segurança e ela poder também voltar a comprar de você, né? Ela ficar segura e depois você conseguir fidelizar. Outro erro comum, migração mal feita de plataformas. Olha só,
Eu tinha uma plataforma X, tá? Eu tinha uma plataforma X. Eu vou usar o meu caso, inclusive, tá? Há 2 anos atrás eu tinha uma plataforma de e-commerce da minha loja virtual e ela foi descontinuada. A empresa vendeu a plataforma para outra empresa e ela foi descontinuada. O que eu tive que fazer? Obviamente, migrar a minha plataforma, o meu site, para outra plataforma. Pois bem, nessa migração, e aí que está um dos grandes problemas. O Google já tinha identificado que a minha plataforma antiga já estava ranqueado, eu já tinha palavras-chave ranqueadas para determinados termos, né? Então, muitos deles eu estava em primeira posição, inclusive do Google, o que me trazia bastante vendas. E quando você faz uma migração para outra plataforma, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque se você não cuidar dessa questão do redirecionamento, e isso é um termo técnico que um consultor ou a própria plataforma pode te ajudar a fazer essa migração, você vai perder o link que estava lá bonitinho, ranqueado no Google, ele pode cair, ele pode sair fora. E aí você perde todas aquelas visitas que antes vinham de graça e você estava bem ranqueado. Eu fiz esse trabalho na minha própria plataforma e eu tive alguns problemas mesmo assim, tá? Algumas palavras-chave foram, eu não consegui mais ser ranqueado por essas palavras-chave e o meu tráfego caiu cerca de 20%, o que corresponde bastante em termos de vendas, né? Se a gente considerar o 1,5 de média de taxa de conversão, vai cair a venda com toda certeza por causa dessa migração. Então, se você estiver passando por um momento assim, bom, eu não quero mais essa minha plataforma, ela é muito defasada, ela só me dá problemas, eu não me acerto com o suporte dela e eu quero fazer uma migração. Bom, toma muito cuidado, contrate um consultor, contratem a plataforma nova que pode te ajudar nessa questão do redirecionamento, tá? Para outra plataforma, porque vai impactar e muito nas vendas, né? E eu tenho certeza, se eu que conheço do mercado, fiz para mim, já caiu pelo menos 20%, e claro, depois eu fui recuperando, mas leva um tempo até você conseguir recuperar, né? Então, procure um profissional que possa te ajudar nesse quesito. E o último item que eu coloquei aqui dos principais erros do porquê a sua plataforma não vende, porquê a sua operação de e-commerce não vende, é a falta de persistência, pura e simplesmente, né? Você no primeiro obstáculo que tem, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, não está vendendo e você acaba dizendo, por exemplo, que o comércio eletrônico não é para você, ou que não dá certo contigo, ou que não dá certo com o teu negócio, só com o concorrente dá muito certo. E você desiste por falta de persistência. E eu diria o seguinte, não desista. Não desista, tem muitos caminhos para você percorrer. Por exemplo, você só tem a sua loja virtual, né? E tá difícil, tá complicado, tá lento para você vender. Uma estratégia que eu utilizo é investir nos marketplaces. O que são os marketplaces? São os shoppings, os grandes shoppings virtuais da internet. Você coloca lá a sua loja e ele vai te trazer o quê? As visitas que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Eu vou usar o exemplo do Mercado Livre. O Mercado Livre é o maior e-commerce da América Latina. 9 vendas por segundo tem na plataforma. É muita coisa. Por quê? Porque é muita gente acessando. Talvez, e agora eu estou falando assim, como lojista, o legal é você começar no marketplace e aí sim ir migrando, fazendo a própria plataforma de e-commerce. Por quê? Porque o marketplace vai te dar visibilidade, vai te dar vendas, apesar de que
a comissão deles é muitas vezes bastante abusiva. Aí é outra questão, você vai depender também da sua margem. Se a sua margem comporta vender no marketplace, Mercado Livre, por exemplo, gira em torno de 17% a taxa de comissão. Se você está disposto a isso, se o seu produto ele se encaixa nesse perfil, beleza, começa pelo marketplace. É uma escola. O Mercado Livre, Shopee, o Magalu, que está muito forte também, são umas escolas de e-commerce. Por quê? Você vai aprender sobre atendimento, você vai aprender de forma muito rápida, inclusive, sobre logística, sobre a expedição, sobre marketing. Você vai aprender muitas coisas num curto espaço de tempo. Porque as pessoas estão nos marketplaces comprando. E o grande volume está ali. Então, antes de desistir da sua loja virtual, por que você não pensa em entrar no marketplace? Né? Tenha isso em mente. Por que você não pensa em entrar no marketplace para aí sim tomar gosto pelo e-commerce? Eu tenho certeza que você vai querer sempre mais, você que vai querer vender muito mais, e aí sim uma coisa leva a outra, né? Aí você pode ir trabalhando a questão da sua loja virtual. Inclusive, eu comecei pelo marketplace, tá? Eu comecei pelo marketplace, fui tendo vendas, e aí sim foi natural essa, vamos dizer assim, a migração para uma loja virtual, para outros canais de venda, pelo WhatsApp. Mas aí um momento que a loja já estava se pagando, né, pelos marketplaces. Então é uma excelente estratégia, eu sempre indico isso. Comece pelo marketplace se você tem, obviamente, margem para isso, né? Vamos lá. Eu anotei aqui também, e o que fazer para a loja crescer, né? Já falamos algumas coisas aqui, mas o principal é anunciar. Vamos lá, nós não temos um custo. Quando a gente monta uma loja virtual, teoricamente nós não temos um custo de aluguel de um espaço físico, por exemplo, né? Mas esse custo, ele se transfere para o marketing, tá? Então, dizer que uma operação de e-commerce ela é mais, vamos dizer assim, mais barata ou mais fácil, eu não gosto desse termo, certo? Porque ele vai te dar muito trabalho também, às vezes até mais que uma loja física, e os custos, se você não tem um custo de aluguel, você vai ter o custo com o marketing, porque tu vai ter que trazer as pessoas para dentro. E aí, como que a gente traz as pessoas para dentro da loja? Publicidade, links patrocinados, daí pode ser links no Instagram, Google, Facebook, enfim, existem N formas de você fazer links patrocinados, por exemplo, tá? E trazer as pessoas para dentro. E ao mesmo tempo que você vai trabalhando a parte orgânica, né? Trabalhando o Google, o ranqueamento do Google. E isso leva um tempo considerável, tá? Não é do dia para a noite. Geralmente, quando você trabalha uma questão de forma orgânica, uma loja virtual de forma orgânica, você vai levar um ano por aí, até conseguir ranquear da melhor forma possível, tá? Realizar anúncios sem gastar muito, sim. Você pode, por exemplo, anunciar no Instagram e trabalhando a sua autoridade, a sua reputação no Instagram de forma gratuita, o que é mais difícil, tá? Geralmente, eu, por exemplo, impulsiono as minhas publicações para dar mais vazão, para ter mais gente entrando no meu Instagram. Mas você pode trabalhar também de forma gratuita, por exemplo, né? E aumentar o engajamento das redes sociais. Você ir trabalhando as redes sociais para trazer as pessoas aumentando a sua autoridade, tá? Que mais? Como fazer para vender na loja virtual? Bom, gente, é avaliar assim por que as pessoas estão abandonando o carrinho. A gente já conversou, né, sobre isso. E trabalhar nesse sentido também, porque é uma maneira fácil de você identificar. Pensar numa estratégia de frete grátis eu acho fundamental hoje em dia, porque é um grande
É uma grande questão isso do frete. Ele define muita venda, né? Então, procure pensar se você tem uma margem legal para poder trabalhar o frete grátis, né? Invista nas descrições e fotos. E aí sim, o último item, e é legal esse último item que eu coloquei aqui, é de você gerar confiança colocando opiniões dos clientes lá na sua loja, nos seus produtos. Investir nisso. Por exemplo, o cliente faz uma compra na sua loja, peça para ele comentar lá naquele produto que ele fez a compra. Peça para ele dar um comentário, peça para ele dizer o que gostou e muitas vezes também dizer o que não gostou daquele produto, porque isso vai ajudar muito as pessoas. Vai gerar confiança na sua marca, né? Então vai trazer uma série de benefícios. As opiniões de clientes, e eu sempre digo aqui, qual o consumidor, ao fazer uma compra na internet, não olha a opinião de outros consumidores? É difícil. Hoje em dia as pessoas olham, hoje em dia as pessoas pesquisam muito para comprar. Imagine se for comprar um notebook, por exemplo, que é um valor agregado muito alto e não tem uma opinião sobre aquele produto. A pessoa vai lá, muitas vezes ela se baseia, eu mesmo já fiz isso, me baseei nas opiniões de outros compradores sobre um determinado produto, um notebook, por exemplo, verificando se o SSD era bom ou não, rápido ou não, o HD era rápido ou não, sabe? Detalhes técnicos que muitas vezes não está na ficha do produto, mas está lá no comentário que a pessoa fez, né? Então, invista nisso, faça com que os seus compradores eles possam comentar e emitir a opinião sobre o produto, né, que eles compraram. E com isso, com certeza, você vai ter mais vendas, né, nesse caso aí. Então vamos fazer um resumão aqui. Os principais erros. Vamos lá. Tentar ser que nem os grandes, né? Tentar ser que nem um Magalu, um B2W, por exemplo. Outro principal erro, a alta taxa de abandono do carrinho de compras. Eu falei aqui muito do frete grátis, né? Que isso pode ajudar a sair essa taxa de abandono de carrinhos. Não ter um diferencial competitivo no seu produto. Isso eu considero também um dos erros mais graves, assim, de quem quer vender pela internet. Não ter algo diferente, não ter um apelo diferente para o seu cliente. Isso tem que ser pensado, né? Falta de informações de contato, contato offline, descrição e fotos de produtos que não estão completas. Então a foto está muito feia, ou ainda tem uma foto só do produto, isso é bem comum, ou ainda não ter fotos dos produtos, isso também já vi. Não funciona e-commerce sem fotos, né? Mix errados de produtos, você escolheu o produto errado para vender pela internet, era outro, tem como medir isso. Tráfego de usuários insuficientes, ou seja, não tem o número de visitas suficientes para aí sim gerar uma venda. A tecnologia da plataforma muito defasada, muito atrás. A questão mobile, né? O seu site não funciona no mobile. Falta uma política de trocas e devoluções clara, migração mal feita de plataforma e a falta de persistência dos nossos empreendedores. Eu considero aí os 11 principais erros que uma operação de e-commerce pode fazer, né? Pense nisso, pense nesses tudo que eu falei aqui, é bastante coisa, mas eu tenho certeza que se você não está vendendo, ou ainda, se você que está me vendo agora, me escutando, está na dúvida de colocar uma loja virtual, tomara que você tenha visto quais são os principais erros para não cometê-los na sua própria operação que você quer montar e tenho certeza que vai dar certo, né? Então são esses os principais motivos e sempre gere no final a confiança do seu consumidor, que isso vai fazer a diferença também. Certo? Era isso. Sucesso e boas vendas.